Olá, irmãos, graça e paz. Estamos reunidos de maneira virtual para cumprir com as orientações das nossas autoridades com relação às regras sanitárias e assim vamos participar do nosso culto matinal dessa maneira. Quero convidar você para junto me acompanhar numa leitura bíblica de apenas um versículo que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oremos. Pai, em oração vamos a Ti, pedindo que o Senhor nos ajude a comunicar a Tua palavra de maneira poderosa, através do poder do Teu Espírito, que jamais venhamos ser pedra de tropeço, que o conteúdo desta palavra, que é Jesus, alcance o coração das pessoas que estão reunidas nesse momento, que irão assistir a transmissão desse vídeo, que o poder do Teu Evangelho, que é poderoso para mudar corações e vidas, alcance essas pessoas e o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome do Teu Filho. Amém. Muito bem, irmãos. Jesus, ele no seu ministério, ele deu sinais do seu poder, da sua identidade. Ele testemunhava a obra que o Pai veio fazer através dele. E seus milagres eram sinais da sua pessoa, da sua obra e do seu poder. E o Evangelho de João é um dessas obras que tem um drama fantástico para fazer com que venhamos entender a obra e a mensagem do Pai. Nós sabemos muito bem que o Deus Filho se revelou para nós, para que eu e você, o povo de Deus, venha ter acesso à pessoa de Deus. Se revelou de maneira específica e única através das Escrituras Sagradas. É claro que nós sabemos que Deus se revela também na natureza, mas não é suficiente para que essa revelação na natureza dê acesso do ser humano à presença de Deus, à presença do Pai. Deus quer, irmãos, acima de tudo, transformar o coração das pessoas para essas pessoas se chegarem a Deus e para que essas pessoas sejam transformadas. O Evangelho de João é um dos evangelhos mais conhecidos na história da igreja, mais usados, mais divulgados, mais transmitido. E o Evangelho de João tem algumas peculiaridades, né? O evangelista João usa várias vezes a palavra glória ou glorificação, aproximadamente 30 vezes ou mais de 30 vezes essa palavra aparece. Outra palavra que é muito comum no Evangelho de João é a palavra vida. É até mais comum do que no livro de Salmos, né? A palavra vida é muito usada pelo apóstolo João. E nessa passagem nós vemos o registro do último milagre, do último sinal de Jesus, que é a ressurreição do seu amigo Lázaro, né? Você vê no capítulo 10, Jesus faz uma afirmação que para ele foi até perigosa, porque ele afirmou quem ele era o próprio Deus. E no capítulo 10, os religiosos pegaram em pedras para apedrejá-lo. E ele precisou sair daquele ambiente para que não sofresse agressões físicas. Então, Jesus afirma sua divindade no capítulo 10. Jesus, ele está aqui no capítulo 11 em Betânia, que fica 3,5 km de Jerusalém, de onde morava Lázaro e a família de Lázaro. E alguém chega e dá um recado para Jesus dizendo: olha, seu amigo
está enfermo. Né? Você percebe isso no versículo 3 do Evangelho de João. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Né? Então, alguém dá esse recado para ele. Né? O texto é claro para afirmar que essa Maria é a mesma mulher que tinha ungido os seus pés. Então, não é à toa que este é o último sinal do ministério de Jesus. Deus queria já antecipar como seria tão glorioso, né, a obra de Cristo, a obra do Pai na pessoa de Cristo, que era a ressurreição. A ressurreição é o ápice do ministério de Cristo e é um dos fundamentos do cristianismo. Né? A encarnação de Cristo é um fundamento e a ressurreição de Cristo também é um fundamento. Se um desses fundamentos não forem verdadeiros, nós sabemos que nós temos registros bíblicos e até extra bíblicos desses acontecimentos, é o que sustenta a nossa fé, saber que Cristo, ele veio em carne, né, habitou entre nós, morreu no nosso lugar, remiu nossos pecados, mas ressuscitou, confirmando o pagamento dessa obra que jamais conseguiríamos pagar. Era um boleto que eu e você jamais íamos conseguir pagar. Então, mas após ele receber essa notícia, Jesus, de maneira intencional, ele retarda a sua ida. Qual era o objetivo de Jesus, né? O versículo 4, ele nos dá uma pista, né? E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Veja, uma palavra que João usa muito: para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado. Outra palavra muito comum no Evangelho de João: para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, você percebe qual é a intenção de Deus, né? A agenda de Deus é diferente da agenda dos homens. Você percebe isso, né? Quando Jesus ele diz: olha, isso que está acontecendo tem um propósito, para que o Filho seja glorificado. Adiantando aqui, você percebe no versículo 5 a 7, Jesus amava Marta, amava a sua irmã, né, Maria e Lázaro, ou seja, Jesus amava aquela família. Ouvindo isso, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias depois da notícia, né, 2 dias no lugar onde estava, que no versículo 1 era em Betânia, né? E o versículo 7 diz: depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, né? Vamos outra vez para a Judéia. Você sabe, nós sabemos que era arriscado até fisicamente para os discípulos e para Jesus estar na Judéia, porque acusavam Jesus de ser blasfemador, perseguiam Jesus, e ele diz: olha, vamos voltar para a Judéia, né? E aí no versículo 8, disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e quer voltar para lá, né? Ou seja, não faz sentido querer retornar para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, Cristo aqui está fazendo uma analogia para dizer: olha, o meu ministério precisa continuar. Ainda não acabou. Vou continuar fazendo a obra do meu Pai. E aí, essa analogia, para resumir, nós ganharmos tempo, significa que o trabalho tem que continuar. E no versículo 11, você vê algo muito interessante. Vou ler o versículo 11. Assim falou e depois disse-lhe, disse aos seus discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Continuando, disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo, né? Não tem por que nós irmos para lá, né? Não tem por que ele vai estar salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte.
Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Se você prestar atenção no texto, a mensagem que chegou a Jesus foi a mensagem de que ele estava enfermo. Essa informação de que Lázaro está morto foi uma informação sobrenatural. O próprio Deus informou para o seu filho que Lázaro estava morto. Este era o sinal que ele precisava voltar, que ele precisava ir lá, para que aquele sinal apontasse para Cristo, apontasse para a declaração que está no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E o versículo 16 também é interessante, quando Tomé, disse, pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Aqui você vê uma declaração que é sarcástica, tem um sarcasmo aqui, Para quê? Tentaram apedrejar ele quando ele declarou que era o próprio Deus, e agora nós vamos voltar para lá. Você percebe que não é coragem de Tomé, Você percebe que há um tom de ironia. Mas mesmo assim, Jesus foi, e nós chegamos no versículo 25, que ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você vê que depois Jesus tem um embate teológico, com uma das irmãs de Lázaro, que quando ele chega lá onde está o corpo, ele disse Jesus, para Marta: tendo pois Marta chegado, versículo 32, vou ler. Tendo pois chegado aonde Jesus estava vivendo, lançou-se aos seus pés, Maria, chegado aonde Jesus estava vendo, lançou seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste? Ou onde sepultaste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí Jesus chorou, que é o versículo, na maioria das traduções, menor versículo da Bíblia. Continuando: disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. Ficaram espantados, pelo amor de Jesus por Lázaro, pelo choro de Jesus. E alguns lhe disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E essa é uma pergunta que nós fazemos com outras palavras, se Jesus me ama, se Jesus se importa comigo, porque ele não atua no momento que eu acho que deve ser o correto? Porque o sofrimento não acaba logo, porque essa pandemia não acaba logo, porque não abre logo uma porta de emprego, porque eu não vejo logo a cura dessa pessoa. E nós poderíamos fazer milhares de perguntas. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Aqui você vê o debate teológico que vai iniciar, porque já é de 4 dias. Nós sabemos que foi intencional Jesus chegar no 4º dia, Os estudiosos da Bíblia sabem disso, que existia uma lenda que ali entre os judeus, que durante 3 dias o espírito da pessoa ficava rondando o seu corpo, e Jesus, até próprio Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Ele foi intencional ele ao 4º dia, para que não houvesse nenhuma dúvida de que foi uma obra extraordinária, sobrenatural do Pai através da pessoa do Filho. E aí, mas Jesus diz para Marta: Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste.
O objetivo desse milagre de Jesus maior foi apontar para Cristo como a ressurreição e a vida. Ele só não disse isso com palavras, mas provou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que a gente, nesse momento tão difícil que estamos passando, possamos guardar essa verdade, que o nosso Senhor e Salvador é a ressurreição e é a vida, e nós cremos nele. E ele vai estar sempre conosco na vida e na morte. Estaremos sempre com ele, porque ele é a nossa alegria, ele é o nosso conforto. Qual o único conforto que podemos ter na vida e na morte? É saber que nós somos dele. A nossa vida não pertence a nós. Essa é uma das perguntas, a pergunta primeira do catecismo. Qual é o único conforto do catecismo ortodoxo que a PIB de Benevides usa na escola dominical, né? Qual é o primeiro conforto na vida e na morte? É saber que eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a ele. E ele é a ressurreição e a vida. Quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, pelas verdades tão poderosas da Tua palavra. Simples verdades que alimentam a nossa alma, que nos traz conforto num momento tão difícil. Mas existem pessoas nesse momento que ainda não entenderam, ainda não creram plenamente nas verdades da Tua palavra. Por isso pedimos que o Teu Espírito ajude, convença, para que possa plenamente crer que o Senhor é a ressurreição e a vida. Que o Senhor deu sinais no Seu ministério, o quão poderoso és. O Senhor não precisava provar para ninguém quem Tu és, quem Teu Filho és, qual é a obra do Teu Espírito na nossa vida. Mas por amor e graça fizeste isso. Por isso Te agradecemos, Pai. Permanece, Pai, cuidando do Teu povo, tendo misericórdia. Te pedimos isso e Te agradecemos em nome do Teu Filho.